Olá, caros alunos, bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula, iremos tratar das locuções verbais. Para quem ainda não conhece, sempre que temos dois ou mais verbos juntos em um único enunciado, trata-se de uma locução verbal. Ou seja, a expressão que apresenta dois ou mais verbos com valor de 1. O verbo sempre será um verbo auxiliar, e o segundo verbo, o verbo principal. E por que eles recebem esse nome? Porque o primeiro verbo, ele, como o próprio nome diz, ele é auxiliar. Caso você reescreva o enunciado, ele pode ser retirado porque a ênfase da ação que está sendo indicada em nossa oração, em nosso enunciado, está sendo dada ao verbo principal, que vai ser o segundo verbo e que virá sempre na forma nominal, seja no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Diferente do que vimos em nossa última aula, neste caso ele não está desempenhando a função de um nome, mas sim de verbo, ou seja, ele está indicando de fato uma ação. Vamos observar isso em nosso exemplo. Temos: a internet está tirando minha autoridade. Percebam aqui que estamos diante do verbo estar, que é um verbo auxiliar, e do verbo tirar, que está na forma do gerúndio, tirando. Nesse contexto aqui, nós temos a ideia, ou seja, a noção de que a internet, ela está realizando uma ação. Qual é essa ação? Tirar. Então, nesse caso, a principal ideia é de que a internet, ela tira a autoridade de alguém. Então, neste caso, a internet está tirando minha autoridade. Aqui, esses dois verbos formam a locução verbal, mas caso quiséssemos reescrever esta frase para permanecer com este mesmo sentido, porém, sem estar na forma de locução verbal, teríamos: a internet tira minha autoridade. Então, percebam que esse verbo aqui na forma tira, ou seja, no nosso presente, ele indica uma ação que ainda está em andamento, ou seja, está ocorrendo no momento em que falamos. Então, percebam também que nesse caso aqui não se faz necessário o verbo auxiliar. Por quê? Porque já temos a ideia de uma ação que está sendo realizada neste momento. Então, sempre que temos uma locução verbal, é porque o primeiro verbo ele está apoiando a ação do segundo verbo, que é o principal, é a parte fundamental do nosso enunciado. Então, nós temos como os principais verbos auxiliares o verbo ser, estar, ir, ter e haver. Por quê? Esses verbos são verbos irregulares, verbos que, quando conjugados, vão aparecer sem a permanência do tema. Por exemplo, caso fôssemos realizar a conjugação do verbo ser no passado, teríamos era, no presente temos é. Então, percebam que a estrutura, ou seja, o tema desse verbo inicial, ser, que está na sua forma infinitiva, não continua nas demais conjugações. E isso ocorre porque trata-se de um verbo irregular. Não é o que ocorre, por exemplo, com o verbo viver. No passado, temos vivia, no presente, temos vive. Então, percebam que a estrutura desse verbo viver permanece nas demais conjugações. Então, isso faz dele um verbo regular. Então, neste exemplo aqui, nós temos a situação na qual o garoto fala: eu estava brincando de futebol, eu estava brincando de vôlei, eu estava brincando de basquete, eu estava brincando de UFC. Esse garoto ele faz uma ênfase em seu enunciado com a utilização permanente aí de estava brincando. E isso faz do discurso dele um ato chamado
gerundismo, que é o vício de linguagem. Por quê? Porque ele está usando constantemente o verbo na forma nominal e está enfatizando uma ação que ocorreu em um passado próximo. Mas neste caso, ele poderia construir enunciados com este mesmo sentido, porém de forma mais diversa. Por exemplo, trazendo o verbo brincando para a forma do presente brinca, brinquei, também um passado próximo. Porque assim ele não vai fazer o uso da locução verbal e vai estar não utilizando de forma demasiada ou excessiva o verbo na forma do gerúndio. Então é isso, caros alunos. Desejo que tenham compreendido as informações que foram passadas nesta aula e nos vemos em nossa próxima aula. Obrigada.